Olá, turma de máquinas de fluxo. Nesta aula será vista a equação fundamental para as máquinas de fluxo motoras. Vamos lá. Esse aqui é aquele diagrama inicial dos tipos de máquinas de fluxo. Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Tem-se as máquinas geradoras e as máquinas motoras. As geradoras são as bombas ventiladores. E nesse tipo de máquina existem as axiais e as radiais. As máquinas de fluxos motoras, que são as turbinas, existem as axiais, radiais e tangenciais. Na aula anterior, nós vimos o equacionamento do rotor de uma máquina de fluxo geradora radial. Nesta aula, será vista a motora com um rotor radial. A máquina de fluxo motora com rotor radial é a turbina Francis. Aqui tem um desenho esquemático das partes da turbina Francis. Vamos lá ver como ela funciona. Este em azul é um sistema diretor. O sistema diretor é o responsável por trazer a água da barragem e levar para o rotor, certo? Esse sistema diretor é do tipo de caixa espiral. E se vocês veem, ele enclausura a água em volta do rotor. Ela está num conduto fechado. Esse tipo de sistema diretor é do sistema diretor do tipo difusor, porque ao longo do sistema diretor ele também altera a pressão e velocidade. Esse sistema diretor ele funciona como se fosse um bocal. O bocal é a tubulação que diminui a área ao longo do escoamento. Se ele diminui a área, se vocês perceberem que a área que é maior, ela vai diminuindo, ele aumenta a velocidade no custo da pressão, diminui a pressão. Só que ele aumenta a velocidade para a água entrar com velocidade alta no rotor, certo? Antes de chegar no rotor, tem aqui as palhetas guias. As palhetas guias, são esses amarelinhos, elas são fixas. Elas são fixas nessa posição e elas servem para guiar a direção da água para o rotor, certo? Então, quando a água entra por aqui, ela faz exatamente a direção da palheta guia, que é essa flechinha aqui, né? E se vocês perceberem, ela bate... Deixa eu apagar aqui um pouco. Praticamente 90 graus ela bate na palheta guia, certo? Ela não entra pelos furinhos, ela bate na palheta guia, que faz o rotor girar. Não, a palheta guia não, ela bate na palheta do rotor e ela bate neste ângulo devido às palhetas guias estarem direcionando o vetor de água, certo? Essas palhetas guias elas são controladas, o ângulo delas, por servomotores instalados aqui em cima. Então, vocês estão vendo aqui que tem servomotores que controlam o ângulo dessa palheta guia. Isso é importante, que no nosso cálculo a gente vai ver que dependendo do ângulo de entrada da água em relação à horizontal, à vertical aqui do rotor, a potência se altera. Então, isso é controlado devido à altura de coluna d'água na barragem. Para alturas mais baixas ou alturas mais altas, a velocidade de entrada é alterada para compensar na potência desenvolvida no eixo, certo? E em laranja é o rotor Francis. Então a água bate pelo rotor Francis, ele gira, cria potência no eixo e ela sai lá no meio aqui por baixo. Lembra que o desenho que mostra o eixo, que é esse daqui, é o plano meridiano ou longitudinal. Neste slide eu trouxe um vídeo de uma turbina Francis, mas no caso neste vídeo a turbina Francis é horizontal. Então ela pode ser vertical, igual o desenho que eu mostrei anterior, e aqui ela está na horizontal. Dá play para a gente ver.
Então aqui está representando a coluna d'água, né, da barragem. A água ela tem que vir com alta velocidade, alta pressão. Aqui é o sistema diretor. Aqui é um controle. Deixa eu pausar aqui. Isso aqui na verdade é uma válvula borboleta que abre e fecha a comporta para entrar na turbina. É muito comum esse tipo de as válvulas borboletas na comporta de usinas hidrelétricas, certo? Não só desse tipo de usina, mas de outras também. Então aqui aberto a válvula, a água é liberada a passagem para a turbina. E deem uma olhada aqui, ó. Este primeiro são as paletas guias. Olhem no próximo que vai mostrar variando o ângulo. Tá vendo? Ele varia o ângulo que a água ataca o rotor. E aqui o rotor Francis. No vídeo já mostra que o rotor Francis aqui está acionando um gerador elétrico para gerar energia elétrica. Vamos terminar de ver. Então ele está levando eletricidade para a rede de distribuição. E aqui é o duto de sucção chamado e vai para o reservatório abaixo. Beleza? Então tá, mas o objetivo desta aula é a gente desenvolver a equação fundamental para as máquinas de fluxo motores, para esse tipo de máquina hidráulica. Todo o estudo é muito parecido com o que a gente viu na aula anterior, que era das máquinas geradoras, que era das bombas centrífugas. A diferença é que vai ser tudo exatamente ao contrário, porque na bomba centrífuga você coloca energia mecânica, o rotor gira devido a essa energia mecânica, daí que ele transforma essa energia mecânica em energia hidráulica, fornecendo velocidade e pressão para a água, para elevar a água. Na turbina é ao contrário, a água vem com velocidade e pressão e ela que aciona o rotor. Daí o rotor que cria energia mecânica num eixo através da sua rotação. Então ela vai ser ao contrário. Neste desenho do rotor, que tem o plano normal e o plano meridiano, lembra que o plano normal, que é o transversal, o eixo estaria saindo aqui para fora do slide, certo? Então ele está transversal ao eixo, mas nós vemos as palhetas do rotor Francis, certo? E aqui é o plano meridiano em que o eixo estaria aqui na horizontal. A gente vê a frente das palhetas, certo? Então esse desenho é assim, ó. O fluido ele entra por fora do rotor. Ele entra por fora, passa pelas palhetas e sai por dentro. Aqui, se ele entra por fora, aqui ele tem que fazer um giro de 90 graus e sair por baixo. Então, esse giro de 90 graus, que ele entra nessa direção, depois ele sai perpendicular ao plano do slide aqui, é que define que ele é um motor radial. Lembra que nos motores radiais, o fluido tem que fazer ele faz um ângulo de 90 graus entre a entrada e a saída. A diferença da bomba, não quero confundir, mas só para vocês verem, ela entra assim, perpendicular a esse plano, e sai assim, se vocês virem lá no outro slide. Aqui é ao contrário, ele entra assim e sai perpendicular, certo? Os numerozinhos de notação que nós vamos utilizar nas nossas fórmulas são os mesmos, para os mesmos significados. Só que agora o 3 está aqui em cima. Porque lembra que o 3 é o primeiro ponto antes de entrar no rotor. E o 4 é o primeiro ponto quando ele entra no rotor. E entrar no rotor é quando ele começa a sentir a ação do rotor. Então nesse pontinho aqui, 3 por 4 é o primeiro ponto que ele começa a sentir. O 5 é o último ponto dentro do rotor e o 6 é o primeiro ponto fora do rotor. E as velocidades estão representadas aqui. Elas estão representadas para os pontos 4 e 5, primeiro e último dentro do rotor.
Lembrar que elas são cada uma? A U é a velocidade tangencial. Ela é devido à rotação do rotor. A rotação está aqui, ó. O rotor está girando nesse sentido. Então, na tangente aqui vai ter uma velocidade tangencial. E como é o ponto 4, ela é U4. Quando o rotor gira nesse sentido, a corrente fluida, pensa que é uma bolinha de água. Vou pegar aqui minha caneta. Uma bolinha de água entra aqui. Quando o rotor começa a andar, essa bolinha começa a andar também. E ela é levada pela pá do rotor. E ela anda exatamente, estou fazendo alguns tempos de bolinha. Ela anda exatamente o formato da pá. A pá do rotor vai levando essa bolinha, certo? De água. Essa quantidade de água. Claro que isso é um fluxo contínuo, né? Mas esse fluxo, ele faz exatamente o formato da pá desde a entrada e a saída. Quem dá essa direção para o fluxo de água é a velocidade relativa. Vou apagar agora. Que é a W4. Aqui. Então, essa W4 é uma velocidade imposta pela pá do rotor. Então, a massa fluida de água que está aqui, ela vai ter uma velocidade tangencial porque o rotor está girando, certo? E ela vai ter uma velocidade relativa porque a pá está fazendo ela caminhar no formato dela. Essa velocidade relativa. A soma vetorial das duas é a velocidade absoluta, que é a c, que é a velocidade, que é, vamos dizer, a velocidade que a bolinha realmente está fazendo. Então, na verdade, ela faz a direção que o c está fazendo. Ela vai vir para cá porque a pá está empurrando lá para baixo e o rotor está empurrando ela para cá. A soma ela vai estar nessa direção. Mas nesse ponto, se a gente fosse fazer todos os pontos, a água andaria uma coisa assim, ó. Certo? Porque lembra, o rotor também está girando, vai colocando essa pá aqui para frente, certo? Mesmo estudo aqui na saída. Tem o U5, que é a velocidade tangencial devido à rotação do rotor, mas lembra que as velocidades tangenciais, quanto mais para fora, maior a velocidade, e quanto mais para dentro, menor a velocidade, que ela é proporcional ao raio. Então a velocidade tangencial aqui é menor. A velocidade relativa é imposta pela pá, certo? E a velocidade absoluta, que é a soma vetorial das duas. Importante a gente lembrar que a velocidade relativa, gente, ela sempre é tangente a pá. Tá vendo aqui? Deixa eu pôr minha caneta. Esse vetor aqui, ó, ele é tangente a pá. Certo? Então ele sempre é um vetor aqui que está sendo tangente ao formato da pá. Que mais? Os diâmetros aqui. O D4 é o diâmetro daí, no caso, de entrada, porque ele entra por fora, certo? Ele entra por fora. Então o D4 é o diâmetro de entrada e o D5 é o de saída. Ele sai pelo diâmetro interno. Aqui tem o plano meridiano. É como se a gente estivesse olhando... Olha assim, a gente está olhando daqui. Certo? Se a gente olhar daqui... a gente vai enxergar esse desenho. Então aqui tem a pá, a parte cinza é a pá. Aqui tem um buraco porque é por onde ela sai. Aqui por dentro, certo? Então ela entra aqui no 3, entra, faz o caminho da pá e sai. E aqui faz o ângulo de 90 graus para sair lá por baixo, certo? Então tem o diâmetro interno de saída, o diâmetro externo que é o de entrada e os pontos. Aqui nesse desenho dá para ver as larguras B4 e B5, que são as larguras da pá, certo? A largura é como se fosse, eu vou voltar no slide anterior,
A largura é esta altura aqui, ó. A gente chama ela de B, certo? Isso aqui que é a largura. Beleza. Nesse próximo slide, tem toda essa explicação que eu fiz em texto para vocês lerem e ver o nome de cada tipo das velocidades e dos pontos. Beleza? Mas lembra que a gente utiliza do triângulo de velocidades, que é aquele triângulo que eu mostrei para vocês ali, do U, do C, do W, para fazer o cálculo do rotor. E a gente consegue transformar ele num genérico, que independente de como que é o rotor, ele sempre vai ser desenhado daquele jeito. E aqui eu estou mostrando para vocês como que é a transformação do rotor do triângulo de velocidades para o genérico. Se vocês verem, esse daqui é exatamente como as velocidades que eu tirei lá do rotor. Vamos voltar lá para a gente ver. Olha só, tá vendo que é um U5 para cá, o W5 para cá e o C5 para cá. Deem uma olhada nesta figura aqui, ó. Certo? É exatamente essa, beleza? Então, eu só peguei aqueles vetores que a gente viu que funciona lá no rotor e trouxe para cá. Eu vou pegar e vou deixar, eu só vou girar todo o conjunto sem mudar os ângulos e vou deixar o 1 no horizontal, certo? Isso é igual a isso, mas ele só está girado. Agora eu peguei e inverti ele na vertical. Tá vendo que eu só espelhei ele na vertical. Isso não altera o vetor, isso está espelhado. Então, ó, o U, o C e o W ainda continuam tendo a mesma relação com os mesmos ângulos. Ele está espelhado. E aqui eu só passei, eu andei esse W paralelamente. Eu trouxe ele para cá. Dele vira isso daqui. Então, esse triângulo é o mesmo que esse. A gente só fez algumas mudanças de posição. Esse daqui que é o triângulo genérico. E se vocês forem ver, é igualzinho a da bomba. A velocidade tangencial para a direita, na horizontal. O C vai estar subindo. A cauda do vetor do C tem que estar junto com a cauda do vetor do U. E os dois apontando para fora. E o W, que é a velocidade relativa, vai estar nessa posição. A cauda do W com a ponta do U e a ponta do W com a ponta do C. Assim que se desenha o triângulo de velocidades genéricos, certo? Esse triângulo é genérico para máquinas radiais. Então, por mais que é bomba, ou por mais que é turbina, ou pode ser ventilador também, que é outro tipo de gerador, o triângulo de velocidades sempre vai ser desse jeito, certo? Tá, daí aqui a gente tem alguns pontos. O alfa e o beta são os ângulos. O alfa é o ângulo de entrada, que é o ângulo do C com o U, e o beta é o ângulo da pá, que é o ângulo da relativa com a tangencial. E aqui também nós podemos fazer as decomposições. As decomposições é a decomposição do C na vertical e na horizontal e a decomposição do W na vertical e na horizontal. As verticais a gente chama de meridiano, então é a velocidade absoluta meridiana, é a velocidade relativa meridiana. E nas horizontais a gente chama de velocidades tangenciais, que é a absoluta tangencial e a relativa tangencial, com os símbolos que estão mostrados aqui. E aqui tem textinho explicando os nomes disso que eu falei para vocês. Então, assim, ó, a velocidade absoluta, que é a velocidade com que a água entra no rotor, e esse ângulo vai ser dado pelas palhetas guias. Então, se as palhetas guias ficarem totalmente horizontal, o ângulo vai ser zero, ele não vai entrar no rotor. Elas vão vir girando e vai aumentando esse ângulo de alfa de entrada da velocidade absoluta no rotor, certo? Então, a parte tangencial dela é o que bate a 90 graus na pá. E aqui o CM é o que está, vamos dizer, perpendicular à pá. É o que está dando vazão no rotor, certo? E ali só a explicação do ângulo da pá. E a área de passagem num rotor de uma turbina Francis, certo? Eu sei que nesta aula nós estamos estudando os rotores radiais, que é este rotor aqui.
Um rotor radial, ele é um cilindro. Ele faz um ângulo de 90 graus aqui, em cima e embaixo, com a horizontal. Então, ele é um cilindro. A área de passagem é toda essa área aqui, ó. Na verdade, se a gente fosse calcular a área exata, a gente teria que desconsiderar a espessura das pás, certo? Mas desconsiderando a espessura das pás, as pás são fininhas comparado com o resto da passagem. Então o cálculo muda pouco. Então a gente considera como se fosse toda a área do cilindro, a área lateral externa do cilindro aqui. Eu vou pintar, se alguém não está enxergando. Ele passa por toda essa área aqui, ó. Ele só pintou. Bom, acho que deu para entender, né? Ele passa por toda esta área. E a área desse setor circular, da área lateral externa do cilindro, ele é aqui a área πdb, certo? Sendo B essa aqui é a altura do cilindro, mas é para a gente é a largura das pás. E o D é o diâmetro do cilindro, certo? Uma turbina Francis ela também pode possuir um rotor semiaxial. No rotor semiaxial, ele tem esse formato cônico. Por que que serve? Esse rotor ele tem um rendimento melhor do que esse daqui, certo? Porque diminui esse ângulo de 90 graus que a água tem que fazer. Pensa que quando ela entra aqui e faz um 90 graus para descer, esse ângulo de 90 graus causa muita turbulência, ela tem que perder um monte de energia para descer, certo? Esse daqui, no rotor semiaxial, a água vai entrar nessa direção e vai sair nessa direção. Então ele não faz mais ele deixa mais suave a passar a girada, vamos dizer, que a corrente fluida tem que dar. A diferença agora é que a área que ele vai entrar vai ser diferente. Ela vai ser a área deste lateral deste cone, certo? E a área é dada por essa fórmula aqui, ó, em que o Rzão é o raio do círculo da base maior, o Rzinho é o raio do círculo aqui da base menor, e o B é chamado de geratriz, que é esta distância que está sendo indicada aqui no desenho, certo? A diferença então de quando a gente faz o cálculo com esse rotor e com esse rotor é como se calcula a área de passagem do fluido. Tendo isso, a gente já consegue calcular as grandezas fundamentais. E essas grandezas, as fórmulas, gente, são exatamente as mesmas também da bomba centrífuga. Não muda, certo? Até agora não mudou nada tão de relação à bomba centrífuga. A entrada no rotor radial ficou só ao contrário. Antes ele ia de dentro para fora na bomba, agora ele vai de fora para dentro na turbina. Mas o triângulo genérico é o mesmo. A vazão volumétrica é a mesma fórmula, que ela é em função da área e da velocidade absoluta meridiana, certo? A velocidade tangencial é a mesma também, que é o π, o diâmetro, a rotação dividido por 60. Esse aqui a fórmula tem 60 porque a rotação é comum a gente utilizar ela direto em RPM, e o 60 é para tirar o minutos do RPM, certo? Tem aqui a fórmula da energia intercambiada entre fluido e rotor. Essa energia vai ser dada por Hg, certo? O H que vai fazer um sentido melhor para a gente, porque na turbina o H vai representar mesmo a altura da barragem. O G é a gravidade e o Y vai dar a quantidade de energia intercambiada entre água e rotor em joules por quilo, certo? Então é a quantidade de joules que a água fornece por quilo de água. E a potência desenvolvida no eixo é dada por essa fórmula aqui, o QGH. O Rho é massa específica, o que é a vazão que a gente calcula anteriormente, o G e o H. Beleza? E a última grandeza fundamental é o torque, e esse é o torque gerado no eixo da turbina, dado por 30P sobre πn, sendo P a potência calculada anteriormente e o N a rotação.
Então vamos lá. Essa daqui que é a equação fundamental. Aqui ela na forma mais geral de demonstração, certo? Aí o que a equação fundamental diz? A equação fundamental ela relaciona o formato do rotor com a energia intercambiada entre água e rotor, certo? O formato do rotor ele vai ser dado pelos vetores de velocidades, porque lá nos triângulos de velocidade é que você define o ângulo entre eles e dá o formato da pá. Então tá vendo aqui, ó, que são várias velocidades que são as absolutas. Então tem aqui a diferença de velocidades tangenciais entre entrada e saída, relativas entre entrada e saída e absolutos entre entrada e saída. Essa soma vetorial do jeito que está aqui vai me dar energia em joule por quilo trocada no rotor. Aqui, esses símbolos π infinito significa que é trocada na pá, certo? É exatamente trocada na pá. E o infinito é que a gente considera o número infinito de pás. Se a gente considerar o número infinito de pás, é como se as pás estivessem coladas umas nas outras. E eu estou dizendo que a água faz exatamente o formato da pá, certo? Num caso real, quando a água bate na pá, ela entra em turbulência. Então ela entra em turbulência entre os espaçamentos das duas pás e ela não faz exatamente o formato da pá. No geral, ela anda no formato da pá, mas ela anda com turbulência. Isso faz perder energia, certo? Mas aqui a gente desconsidera essa turbulência, considerando como se a corrente fluida que entra no rotor faz exatamente o formato da pá. E se a gente pegar o triângulo genérico, que eu mostrei para vocês lá, e fazer um monte de relação trigonométrica, a gente consegue sair daqui para cá, certo? Esta daqui é a equação fundamental. Tá vendo que ela é em função das velocidades tangenciais só. Tudo em velocidade tangencial. É o U4, que é a velocidade tangencial de entrada, o CO4, que é a absoluta tangencial de entrada, o 5, que é a tangencial da saída, e o CO5, que é a absoluta tangencial da saída, certo? Mas se calcular com esse ou calcular com esse, o valor dá o mesmo. E um caso particular é quando a saída do rotor da turbina é 90 graus. O que eu estou dizendo com isso? É que a água, pensa lá no rotor da turbina Francis, ela entra assim, o rotor na vertical. Ela entra assim, lá dentro ela faz um giro 90 graus e sai exatamente a 90 graus. Se a gente conseguir que ela saia exatamente a 90 graus, o CO5 vai ser zero, porque ele não vai ter velocidade na tangencial, porque ele vai estar exatamente a 90 graus com a tangencial, certo? Esse não é o caso mais real, porque ele entra e ele vai sair com um ângulo, certo? Não sai exatamente 90. Mas se sair exatamente 90, a fórmula é reduzida para esta aqui, certo? E nós vamos ver toda essa teoria na aplicação de um exercício. Vamos ver o exercício. Cada uma das turbinas Francis da estação hidrelétrica de Itaipu, e lá na Itaipu realmente são turbinas Francis, foi projetada para uma rotação N de 92,3 RPM, quando submetida a uma altura de queda de 118,4 metros. O sistema diretor fornece água com velocidade absoluta na entrada de 28,4 metros por segundo. Lembra que quem dá a velocidade absoluta na entrada, que é como a água está entrando, é a água que vem do sistema diretor, certo? Que é o sistema de caixa em espiral. E a palheta guia que dá a direção. Então, a água vai entrar com essa velocidade absoluta aqui. Daí, quando ela sentir o rotor, que ela vai se transformar na velocidade tangencial e na velocidade relativa dentro do rotor. E o ângulo de entrada é α4 igual a 11,4. Esse ângulo ele é dado pelas palhetas guias. Se elas caem no horizontal é zero, ela vai abrindo e vai deixando a água entrar com um determinado ângulo, certo? Daí, considerando um rotor radial, com número infinito de pás, saída radial e diâmetro D5 a 3,7, largura B a 4,5, determine. Eu li rápido aqui, eu vou explicar. Primeira coisa, a gente está considerando um rotor radial. As turbinas Francis de Itaipu, na verdade, elas não são radiais, elas são semiaxiais, elas têm um determinado ângulo. A diferença é como se calcula a área.
E não só a área, como que faz os vetores, o vetor genérico. O vetor genérico de uma turbina semiaxial não é igual ao da turbina radial que eu mostrei para vocês. Tem que refazer ele, certo? Ele é diferente. Então a gente vai aproximar o rotor dessa turbina aqui semiaxial com radial, ao invés de considerar ele cônico, a gente vai considerar ele cilíndrico, para facilitar nossos cálculos, que esse é um exercício de radial, certo? Com o número definido de pás, que é para dizer que é o caso ideal, que a água caminha exatamente o formato da pá. A saída radial é que a água consegue sair lá dentro da turbina exatamente a 90 graus. O diâmetro da saída, que é o diâmetro interno lá da turbina, que é onde ele está lá no meio, é 3,7 metros. E a largura, que é a altura do rotor, é 4,5 metros. Determine todos os triângulos de velocidades, os diâmetros da entrada da turbina, ele deu o diâmetro de saída, mas qual é o diâmetro de entrada, os ângulos de entrada e saída, vazão e potência no eixo, certo? Vamos lá. A gente já sabe que o início desse exercício é o desenho dos triângulos genéricos na entrada e na saída. Olha só, aqui está desenhando a entrada e a saída. O que o exercício deu foi que o ângulo na saída é 90 graus. O ângulo na saída é o alfa 5. Então, o alfa 5 é 90 graus, o triângulo genérico você tem que fazer o alfa virar 90 graus. Então, ele fica desse jeito. Lembra que o genérico mais genérico é desse jeito. Aqui, ó. Certo? Mas se eu falar com o alfa 90, esse C4 tem que ficar vertical para ele virar 90. E vira esse triângulo aqui. Então, na turbina, esse triângulo aqui vai ser o triângulo da saída. Certo? E o da entrada, como ele deu ângulos diferentes, ele deu que o ângulo da entrada é 11,4, o ângulo da entrada é o alfa é 11,4, ele vai ter um determinado ângulo aqui e ele vai ficar como o genérico, certo? E aqui tem um resumo dos dados do exercício. Então, a rotação 92,3, a altura de queda d'água 118,4, os ângulos foram dados com base neles que a gente monta os triângulos, deu o diâmetro da saída, lembra que a saída é o 5, a largura e a velocidade de entrada C4. Ó, essa velocidade de entrada que foi dada no exercício, ela é essa daqui, ó, é este vetor. Beleza. O nosso objetivo aqui na letra A é determinar todos os valores de todas as velocidades. A gente tem que determinar da absoluta, da relativa e da tangencial principal da entrada e as componentes, absoluta e relativa, tanto meridiana quanto tangencial, certo? E a mesma coisa para os triângulos da saída. Vamos lá. Galera, vamos lá. Primeira coisa, no preenchimento aqui da tabela de todas as velocidades e ângulos, a gente começa colocando o que a gente já tem. E é isso daqui. Então, o C4 foi dado no exercício, que é 28,4. O alfa 4 também foi dado, que é 11,4. O alfa 5 foi dado, que é 90 graus. E o seu 5 a gente vê diretamente no triângulo da saída. Voltando aqui, gente. Olha só. Lembra que se você olhar a entrada, o CU aqui está aqui, ó, o CO4, ele é a componente horizontal do C4, certo? Mas agora aqui na saída 5, como o C5 está na vertical, a componente horizontal dele não tem, é nula, certo? Então por isso que o seu 5 é 0. Agora, na resolução das demais, antes da gente começar, eu quero deixar claro o seguinte. Este passo a passo, ele não é assim absoluto para todos os exercícios que envolvem turbina Francis ou motores axiais, certo? Ele é específico deste problema. Por quê? Porque a gente tem que ver o que a gente tem e daí a partir do que a gente tem, como que a gente vai calcular o resto, certo? Então olha só, nós temos
o C4 e nós temos o ângulo α4. Se vocês perceberem, do triângulo de entrada, os outros valores a gente não tem, não foi dado no exercício. E do triângulo de saída, não foi dado nada que envolve o triângulo, a não ser o ângulo de saída, que é o α5. Que daí a gente já montou que ele é 90 graus aqui, mas não foi dado mais nada. Então assim, a gente começa a calcular com o de entrada ou de saída. O de saída a gente não consegue calcular, porque não tem mais nenhum dado, certo? O de entrada foi dado 2 dados. Eu quero que vocês percebam o seguinte aqui, ó. Olha eu pintando aqui, ó. Este triângulo, ele forma um triângulo retângulo, tal que aqui está 90 graus. E aqui está o ângulo dele, que é o α4, que é 11,4. Então, aqui a gente já vê que o C4 é a hipotenusa desse triângulo, o CU é o cateto adjacente ao α4 e o CM é o cateto oposto ao α4. Se a gente tem a hipotenusa e um ângulo, a gente consegue calcular o resto por trigonometria. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Se vocês voltarem lá no triângulo, ele fala que o cosseno de α4 é o CU4 sobre o C4. Eu não vou voltar lá aqui só. Travo, fica mudando de slide. Mas se vocês lembrarem aqui, ó, tem o CU4. O C4 é a hipotenusa e o CM4 é o cateto oposto. E aqui é o α4. Então, cosseno de α4, o cateto adjacente, que é CU4, sobre a hipotenusa, que é C4. Substituindo valores, o α4 é 11,4 e o C4 é 28,4, foram os dados que foram dados para nós aqui, ó, certo? E dá para calcular o CU4, que fica 27,8397. A gente lembra que todos os dados que todos os grandezas que eu estou calculando na calculadora tem bastante casas, eu vou colocar 4 casas decimais. Daí vocês conferem o mesmo gabarito comigo. E já vou preencher na nossa tabelinha ali o 27,8397. E a gente pode fazer a mesma coisa daí com a função seno. Porque a função seno é o CM4, que é o cateto oposto, sobre hipotenusa. Aqui a gente substitui todos os valores e a gente consegue calcular o CM4. Eu já vou preencher ele na tabelinha. Que o CM4 é 5,6135. Certo? Deixa eu apagar aqui. Se a gente olhar lá no triângulo, voltando aqui, ó, o CM4 ele tem exatamente a mesma altura do WM4, certo? E, gente, eu vou explicar aqui uma coisa que teve um aluno que me perguntou tirando dúvidas. E eu vou explicar aqui porque pode ser a dúvida de todo mundo também. Esse triângulo do entrada é outro do da saída, certo? Não pode misturar os dois. O negócio é quando eu fiz o desenho aqui, o meu desenho ele é didático, né? E pode parecer que essa altura aqui é a mesma do que essa. Porque na verdade, do jeito que eu desenho aqui, eu desenho os dois triângulos do mesmo tamanho. Porque é um desenho didático para vocês enxergarem os vetores, certo? Mas assim, ó, por mais que pareça aqui, ó, eles terem a mesma altura, não é, certo? Não pode comparar o triângulo de entrada com o triângulo de saída, os tamanhos dos vetores, certo? Aqui, agora, só olhando de entrada, o CM4 é igual ao WM4, porque eles acabam aqui no mesmo ponto, ó, certo? E como eles são iguais, o WM4 também é o mesmo valor calculado do CM4, que fica, e já coloquei lá na tabelinha o valor dele, certo? Próxima etapa, eu vou utilizar a equação fundamental. A equação fundamental é a equação que mistura a energia com as velocidades.
Você sempre precisa, porque quando a gente tem algumas velocidades, a gente tem que usar as velocidades para calcular energia para poder achar as outras coisas, certo? Então aqui eu vou começar com a equação da energia que transforma a energia em joule, que é o Y, joule por quilo, na altura da barragem, que é o H. Porque a altura da barragem já foi dada. Então, eu substituindo ali que o Y é igual a 118,4 vezes 9,81 da gravidade, e esse 118 foi dado no exercício, eu descubro que a energia que tem que ser intercambiada entre a água e as pás do rotor é 1.161,5040 joule por quilo. Isso significa que a água, numa altura de barragem dessa daqui de 118,4 metros, ela fornece ao rotor 1.161,5 joules a cada quilograma de água que passa, certo? E, como a gente está considerando o caso ideal, que é o número infinito de pás, esse y é igual ao y da pá infinito, certo? E o y da pá infinito é calculado com a equação fundamental. Essa daqui é a equação fundamental para as máquinas de fluxo motoras. A única coisa que muda, a única fórmula que muda entre uma máquina de fluxo gerador e a motora é a equação fundamental. Vocês vão ver que esses índices são ao contrário lá no motor, lá no gerador, na bomba. Aqui no motor eles são deste modo. E para ajudar ainda, a gente está considerando a saída completamente radial. A água sai lá exatamente 90 graus. Se ela sai 90 graus, o CO5 é zero, porque a gente já viu. Olha lá, o CO5 é zero. Se o CO5 é zero, é corta. E a nossa fórmula fica só o 4CO4, certo? Estes dois valores, a gente tem o Y, que é isso aqui, e a gente tem o CO4, que é isso aqui. Então, com a equação fundamental, a gente consegue calcular o U4. Olha lá, substitui tudo. E calculei que o U4 é 41,7211 e vou substituir ele lá na minha tabelinha. Certo? Estamos quase acabando a entrada. Agora, se a gente pegar lá o nosso triângulo na entrada, a gente vai ver que o U4 é igual ao CO4 mais o W4. E lembra, é só vocês voltarem lá no triângulo. O triângulo 4 é grande assim. O CO4 ele fica a componente dele aqui. E o W4, a componente dele é aqui. Então, vetorialmente, aqui, certo? Vetorialmente, a soma do C com o W, U4, é igual ao U4. E a gente já tem vários valores. A gente tem o U4, a gente tem o CO4 e vai faltar o WU4. Então, com essa forma, a gente já calcula o W4, que é 13,8814, e eu já substituo ele lá na tabelinha. Veja que apareceu aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Agora a gente vai fazer o Pitágoras do triângulo de velocidades relativas. Se vocês olharem lá no triângulo de novo, vocês vão ver que o W4 vai estar aqui assim, o WU4 e aqui vai estar o WM4, enquanto esse é o W4. Só voltem lá no triângulo de entrada, vocês vão ver que vai ter esse triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo dá para fazer Pitágoras. E a gente vê que o W4 é a soma dos quadrados dos catetos, né? Que o WM4 e o W4 a gente tem. É só substituir, fazendo a conta. A gente descobre que a velocidade relativa é 14,9735. E já substituo lá na minha tabelinha. Aqui. Certo? A única coisa que falta é o ângulo de pá na entrada.
Esse daqui a gente faz por tangente. Esse triângulo que eu acabei de apagar aqui, e vocês voltem lá no triângulo de entrada, vocês vão conseguir enxergar, que a tangente que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente vai ser o WM4 sobre o W4. Esses dois a gente já tem. Calcular o beta 4 passa a tangente como arco tangente, fazendo a conta na calculadora, fica 22,0179 graus. Lembra que fica em graus porque a calculadora tem que estar programada em graus. E a gente descobre o ângulo da entrada. E eu já notei ele na tabelinha, certo? Acabou a entrada, vamos lá para a saída. Como a saída não tem mais dados, a gente sempre tem que achar uma relação entre a entrada e a saída. E a relação, na bomba também era que na turbina é que a vazão é igual, a vazão volumétrica. Porque a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai, certo? Então a vazão volumétrica que se mantém constante, ela que se conserva. E eu até chamo de Q4 e Q5, que é só para indicar quando a gente usa os dados do 4 para calcular, que é a entrada, ou a gente usa os dados 5 da saída para calcular. Mas não tem duas vazões, certo? É a mesma. Então a gente não sabe a vazão. A gente não calculou na entrada. Então eu vou descobrir a vazão na entrada. Então eu coloquei entre aspas porque não tem vazão na entrada. A vazão é sempre a mesma. Mas eu vou descobrir o Q4 porque eu vou utilizar os dados da entrada para calcular esta vazão. E vamos lá. A fórmula da vazão é ACM4, certo? Aqui na vazão é colocado o Rzinho porque é a vazão exatamente do rotor. Porque no sistema diretor pode ter uma vazão, mas se tiver, vamos dizer, falhas, que vaze água no sistema diretor, vai ser diferente do que entra no rotor. Esses vão ser os rendimentos que a gente não está estudando ainda. Então aqui é a vazão exatamente que passa pelo rotor. Ele vai ser a área de passagem, que é a área lá do cilindro ou do cone, vezes o CM4, que é a velocidade absoluta meridiana que nós já calculamos, certo? Mas a gente não tem a vazão e também não tem a área. A área da turbina radial, que a gente está considerando que essa turbina é uma turbina radial, ela vai ser dada por essa fórmula, πdB, certo? Sendo D o diâmetro externo agora, que é o 4 que ela está entrando, vezes o B, que é a largura. Mas como a gente não tem o diâmetro, a gente não consegue calcular a área. Não tendo a área, a gente consegue calcular a vazão. Então eu vou utilizar outra fórmula para calcular o diâmetro, que é a fórmula da velocidade tangencial, certo? Que é o U4 πdn sobre 60. Eu vou utilizar ela porque o U4, que é a velocidade tangencial, a gente já tem. Olha na nossa tabelinha. Daí fica πd, que é o diâmetro 4, vezes a rotação, que é 92,3, dado o exercício sobre 60, que é da fórmula. Aqui a gente calcula que o diâmetro 4 ele tem que ser 8,6329. Só precisa esse valor que o diâmetro 4 é o diâmetro externo da turbina. Então esse rotor ele tem 8,6 metros de diâmetro, certo? Rotor bem grande, 8 metros, quase 9 metros de diâmetro, que é o diâmetro externo, que é o D4 de entrada. Daí, voltando para a fórmula da vazão, que é a área vezes CM4, e a área já posso substituir a fórmula da área aqui, ó. Então a vazão de uma turbina radial fica πdPcm, e os quadros, que é para dizer que a gente está usando os pontos dos quadros, eu posso substituir tudo aqui, certo? Porque o diâmetro eu tenho, a largura eu tenho, o cm eu tenho, o CM4 está aqui, e o 4,5 de largura foi dado no exercício, e fazendo a conta a gente descobre que a vazão aqui fica 685,0982 metros cúbicos por segundo, beleza? Aqui a gente só descobriu a vazão do 4, tá vendo que a gente não descobrimos nada de velocidades do triângulo de saída. Mas o que nós temos é que a vazão na saída é a mesma da entrada. Então vai ser a vazão na saída 5 vai ser exatamente a que a gente acabou de calcular. E a fórmula da vazão na saída é a mesma da entrada, só que a gente vai usar os dados do 5 agora, que é a saída. Eu vou substituir tudo que eu tenho. Ó, a vazão eu tenho, que a gente calculou por 4, igual a π. 3,7 é o diâmetro de 5 que foi dado no exercício, ele fala que o diâmetro da saída é 3,7. 4,5 é a largura, dada também, e aqui é o CM5 que a gente tem que
encontrar. Fazendo a conta, o CM 5,13,0975 e esse valor a gente já achou e coloca lá na tabelinha. Aqui, certo? Agora eu quero que vocês deem uma olhada no triângulo aqui, ó. Agora só o triângulo de saída. Nós achamos o CM5. O que é o CM5? O CM5 nem está mostrado aqui, mas é o triângulo C na vertical. Como o C5 já está na vertical, o CM5 e o C5 são iguais. E também, esta altura é igual a esta daqui. Esses triângulos vão ser igual ao WM5. Então, C5, CM5 e WM5 são todos os mesmos valores. Então, por isso que eu vou considerar eles todos iguais, certo? E já vou preencher lá na tabelinha o valor do C5 e do WM5, que são iguais ao CM5 que a gente acabou de calcular, certo? E agora vamos calcular a velocidade tangencial do 5 que está faltando. Está faltando o U5, o W5 e o WU5. Vamos começar com o U5, que a gente já sabe calcular. Coloque na cabeça assim, ó, se tem diâmetro e tem rotação, tem velocidade tangencial. E nesse caso, o diâmetro da saída foi dado e a rotação também foi dada. Então é só substituir os valores e calcular o U5. E esse U5 vou preencher na tabela. Beleza. Se olhar lá no triângulo, o W5 é igual ao 5. Eles são exatamente o mesmo. Volto lá no triângulo, olhem. Então vou preencher o W5 preenchendo a tabelinha ali. Também, se vocês verem lá no triângulo da saída, dá para fazer um Pitágoras, porque o W5 é a hipotenusa e o U5 e o M5 são os catetos. Esses aqui nós temos. Então é só substituir os valores. Ó, do W5 peguei na tabela e do WM5, que eu peguei da tabela aqui. E fazendo a conta, fica com o W5 é igual a 22,1650. Já vou preencher ali. E o ângulo da pá na saída, gente, é a mesma forma que a da entrada, que é o arco tangente das velocidades relativas, certo? Tangente de beta 5 igual a WM5, W5. Qualquer coisa, voltem lá no triângulo e vejam essa relação. Substituindo os valores que já são dados, que já tem, e fazendo o arco tangente, a gente descobre que o ângulo na saída é 36,2215. E preencheu na tabela. Gente, aqui que a gente acabou a letra A, porque a letra A era para desenhar os dois triângulos e calcular todos os vetores principais e componentes e os ângulos, certo? Agora, a partir desses vetores de velocidades, que a gente vai conseguir determinar outras coisas da nossa turbina. E são as letras seguintes do exercício. Mas agora, essa parte fica tranquila. Primeira, na letra B, ele pede o diâmetro de entrada da turbina. Não foi dado. Mas, na verdade, aqui está colocado só para a gente identificar mesmo, mas a gente já calculou ele lá no slide 18. A gente precisou calcular ele para continuar nosso exercício. Se vocês voltarem lá, vai ter ele como ele está calculado. E o valor dele é esse 8,6329. Certo? Então, a letra B já está tranquila. A letra C, ele pede os ângulos de entrada e saída do rotor, que é o B4 e o B5. Esses ângulos nós também já calculamos lá no slide 17 e no slide 20, certo? Então aqui eu só repeti para a gente discutir uma coisa. Se vocês voltarem lá no triângulo genérico, aqui, tá vendo que o B ele é o ângulo entre o U e o W, certo? Se eu voltar neste desenho, gente, deixa eu apagar isso aqui.
O B vai ser isso daqui, ó, o beta. Ele é o ângulo entre o U e o 4. Ele vai ser este ângulo aqui, ó. E por isso que ele é chamado ângulo da pá. Porque quando o W, o U sempre vai ser tangente ao rotor. Mas o W vai mudando de acordo com o formato da pá. E quando o W vai mudando de acordo com o formato da pá, esse beta 4 vai mudando. Então é o beta 4 que dá o ângulo da pá, certo? E eu quero que vocês observem nesse rotor aqui, ó. Eu trouxe a fotinho do rotor Francis. Eu vou colocar o vetor tangencial, que é o que dá a rotação no rotor, certo? Que é o U4. E aqui na entrada, que é a parte externa. E eu vou mostrar também o W4. Pensa, quando a água vem aqui e bate, ela tem que fazer o caminho da pá. E a pá na entrada, ó, o W4 tem que sair exatamente no tangente a pá, certo? Este ângulo aqui, ó, que é entre a horizontal 4 e o ângulo W4, que é o B4, certo? Mas o B4, gente, nós calculamos exatamente para este ponto, que é o primeiro ponto da entrada do rotor. Depois a gente calculou ele. Eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui seria um ponto 4 e este daqui seria um ponto 5. Então a gente calculou para o primeiro ponto da entrada do rotor, depois a gente calculou para o último ponto do rotor. E a gente fez os cálculos duas vezes. Mas esse triângulo de velocidades, ele é feito para todos os pontos ao longo da pá do rotor. Um pouquinho depois, desde aqui até o final. Então, um pouquinho depois do 4, vai ter um triângulo de velocidade genérico, mas ele vai ser um pouquinho diferente o tamanho das velocidades, porque vai mudar as velocidades, certo? Um pouquinho depois também vai mudar, um pouquinho depois vai mudar. Então, para cada pontinho ao longo da pá, vai ter um ângulo diferente, tá vendo? E assim que é desenhado o formato da pá. Por isso que a pá não é reta, ela tem um formato complexo curvo, né? É só vocês pegarem a pá de um ventilador. Esses axiais, que são os ventiladores residenciais. A pá, ela tem todo um formato aerodinâmico, que a gente diz, né? Ela não é uma coisa reta, ela tem um formato diferente. Esse formato aqui, porque cada ponto é calculado esse ângulo da pá. E a fabricação dela tem que ser dado nesses ângulos aqui. Aqui a gente só calculou o de entrada e o de saída, certo? Mas tem para cada, vamos dizer, centímetro que avança ali, o ângulo vai mudando. Beleza? A letra B pede a vazão, e na verdade a gente já calculou também. Foi calculada lá no... Aqui está copiado. Vamos ver aqui, ó. Ela foi calculada no slide 18. Então volta no slide que vocês veem, que é 685,0982 metros cúbicos por segundo, certo? Esta é a vazão que passa pelo rotor das turbinas. Desde a entrada e a saída, esta vazão de água que está passando pelo rotor desta turbina. E a letra E, que é a última coisa que não foi calculada, essa a gente tem que calcular, é a potência teórica da turbina. Essa potência é Rho, QGH. Rho é 1000, que é a massa específica da água. O que é a vazão, 635. 9,81 G, que é a gravidade. E a altura foi dada no exercício em metros, que é 118,4. Gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu entrei na internet aqui. Se a gente procurar no site da Itaipu, ele dá informações tanto das unidades das turbinas quanto dos geradores. Então é só entrar lá no Google, já aparece aqui, ó, unidades geradoras da Itaipu. E este exercício eu peguei dados reais da Itaipu. A altura de coluna da água realmente lá é 118,4, altura nominal, né? Não contando variação. Agora deve estar bem menos. E o tamanho dos rotores e tal. Então aqui, ó, lá no site, ele mostra todos os componentes do sistema de geração de potência aqui. Ó, o sistema diretor do tipo caixa espiral. Ele sai pelo meio e vai para o canal de sucção, certo? Que é o que vem depois da turbina.
Aqui, na verdade, são as palhetas guias, ó, essas aqui, ó, que eles chamam de palhetas diretrizes, são as guias, são essas daqui. O rotor está aqui, certo? Eu quero que vocês vejam uma coisa. Deixa eu ver se eu vou dar um zoom. Aí. Olha aqui, ó, rotor. Olha o tamanho do rotor que deu aqui, ó. 8,6. E se vocês lembrarem, o rotor que a gente calculou, o diâmetro dele a gente calculou 8,639, mais ou menos 8,6. Então, com os nossos cálculos, ele conseguiu chegar no diâmetro, na verdade, né? Deixa eu voltar lá. Cara, algumas coisas eu dei no exercício, né? A gente calculou, cadê o rotor? Tá aqui. O diâmetro do rotor 8,6 e a altura do rotor eu dei, ó, 8,4, certo? E para cá tem a parte, ó, que é o eixo, que é o que eu considerei o diâmetro de saída igual ao diâmetro do eixo, certo? Que é mais ou menos mesmo. E aqui tem a parte do gerador elétrico. Mas aqui mais abaixo, ó, tem informações aqui primeiro do gerador, que não é o que a gente calculou, certo? Mas aqui tem informações da turbina, ó, a turbina da Itaipu lá. Olha aqui os servomotores, gente. Certo? E aqui alguns dados da turbina. Então, lá é uma turbina do tipo Francis. E eu quero que vocês vejam aqui, ó, a vazão nominal unitária da turbina Francis da usina de Itaipu. É 690 metros cúbicos por segundo. Se a gente voltar no nosso, ó, a vazão, deu 685. A gente chegou muito próximo. Os valores não vão dar exatamente iguais. Primeiro que a gente está considerando tudo ideal, né? A gente não está considerando as perdas energéticas, estamos considerando o rotor radial, que ele é semiaxial, certo? Mas do mesmo jeito eles dão próximos, a gente considerando os casos ideais. Que mais que deu para comparar? Então, a vazão, ó, a velocidade que é a rotação, né? Ela é 92,3 RPM para ela funcionando 60 Hz, que é a nossa frequência aqui no Brasil. Mas vocês sabem que a Itaipu Binacional ela também transmite 50 Hz, ela transmite 50 Hz para o Paraguai e a rotação da turbina daí 90,9, certo? Olha a altura de queda de projeto, 118,4, certo? E a potência aqui deu 715 megawatts. Se a gente comparar com o nosso, ó, aqui deu 715. O nosso deu 795. Deu maior do mesmo jeito que a vazão deu um pouco diferente. Como a gente considerou o caso ideal, não tem nenhuma perda energética. Então, a potência acaba ficando um pouco maior. Quando a gente considerar perdas energéticas, a potência produzida vai ficar um pouco menor e vai se aproximar dos 715 dado ali pelo exercício. Gente, essa aula é isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, é só conversar comigo lá no aula.